Vamos ao texto sagrado, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O famoso dia de Pentecoste. O fogo vai pegar hoje à tarde. O povo gosta. Tem muito pentecostal aqui. Eu estava em uma festa de aniversário quando, de repente, um adolescente se aproximou. Do nada, ele me disse: pastor, eu preciso de um gabinete. Um gabinete? Perguntei surpreso. E acrescentei: mas o que é que você quer conversar comigo no gabinete? Ao pé do ouvido, irmãos. Sussurrando, ele me disse: é sobre sua filha, pastor. Estou dizendo que o fogo vai pegar hoje? Eu quase caí para trás. E quando voltei da experiência de quase morte, ele já estava correndo e gritando: ganhei, ganhei. Ele se referia a uma quantia de dinheiro prometida por meus amigos, que lhe disseram: se você disser, não vou nem repetir, vou só usar a expressão isso e isso ao pastor, você vai ganhar R$40. Eu preciso de ajuda, irmãos, de segurança particular para as minhas filhas. Você também precisa? Não de segurança, mas de ajuda? Claro que sim. Especialmente se estamos falando de sua vida espiritual. Nós todos precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. O problema é que nem sempre nos damos conta de nossa necessidade. Por exemplo, considerando os talentos que recebemos, a educação e experiência que adquirimos ao longo da vida, nós temos a tendência de nos considerar razoavelmente capazes de viver sem a ajuda do Espírito de Deus. Há igrejas, outro exemplo, que crescem numericamente sem a ajuda do Espírito de Deus. Francis Chan, autor de um dos livros que eu sugeri no nosso boletim, escreve: para encher uma igreja, você só precisa de um orador carismático, de um grupo musical talentoso, de um bom programa para crianças, de um estacionamento espaçoso e de alguns eventos criativos pontuais ao longo do ano. Há muitas igrejas abarrotadas porque fazem só isso. Contudo, o mesmo autor continua: isso não significa que você encheu a igreja com convertidos. Pois conversão, ele conclui, não é obra de homem, é obra do Espírito Santo de Deus. A igreja, para viver um crescimento real e espiritual, precisa da ajuda do Espírito Santo. Eu e vocês, como cristãos, também precisamos. Na verdade, o Dr. John Stott escreve no comentário de Atos: sem o Espírito Santo, o discipulado cristão seria inconcebível, impossível até, pois não pode haver vida sem o doador da vida, nem entendimento sem o Espírito da verdade.
nem caráter semelhante a Cristo sem seu fruto, nem testemunho efetivo sem seu poder. Ele fecha o primeiro parágrafo de seu comentário sobre o capítulo 2 assim: como um corpo sem respiração é um cadáver, uma igreja sem o Espírito Santo está morta. Desesperadamente, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, irmãos. E é o que podemos receber ao entender a mensagem deste parágrafo que vamos estudar nesta tarde. Atos capítulo 2, nós vamos ler hoje os 13 primeiros versos deste tão importante capítulo da Bíblia. O texto inspirado nos diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado por tudo que fizemos até aqui. Recebe, ó Deus, nossa parte deste culto: louvor, oração, ofertório. Mas agora nós abrimos as mãos para receber o que Tu tens para nos dar. Pedimos que os nossos corações estejam prontos, os nossos ouvidos abertos, e que pelo Teu Espírito tenhamos condições de ler, entender e responder apropriadamente à Tua voz. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, pois é no nome e para a glória de Jesus Cristo que nós oramos nesta tarde. Amém. Como devemos ler este texto, irmãos? Como devemos interpretar o que acabamos de ler? O mesmo Dr. John Stott, em seu comentário, nos diz que há perspectivas diferentes sobre este texto. Nós podemos fazer uso delas, respeitando as diferenças de importância também.
Por exemplo, a primeira e mais importante maneira através da qual devemos ler este texto é lembrar que o Pentecoste é o ato final da obra salvadora de Jesus Cristo. O agora exaltado Senhor Jesus derrama sobre a igreja o Espírito Santo. Nesse sentido, o Pentecoste não pode ser repetido. Ele pode ser celebrado, como fazemos com outras datas do calendário cristão. Contudo, ele não pode ser repetido. Ele foi o evento final da carreira salvadora de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o Dr. John Stott nos diz que o Pentecoste trouxe aos apóstolos o poder que precisavam para o cumprimento da missão. Precisamos ler esse texto tendo o capítulo 1 em mente. E vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lembram disso? Precisamos ler Atos 2, tendo Atos 1 em mente. Por fim, o Dr. John Stott nos diz que sim, o Pentecoste pode ser chamado de um verdadeiro avivamento e que também pode servir como modelo de avivamento. O que é um avivamento? De acordo com ele, Deus soberanamente e quando lhe apraz, visita a igreja de maneira atípica, produzindo em todos uma consciência de sua presença e poder. Era assim também que Jonathan Edwards, o pastor da Nova Inglaterra do século XVIII, lia o Pentecoste. Em uma série de mensagens chamada A História da Redenção, ele que vivenciou um poderoso avivamento na América do Norte, escreveu: desde a queda até os nossos dias, a obra da redenção tem sido levada adiante através de poderosas efusões do Espírito Santo. É claro, ele explica, que o Espírito está sempre atuando na igreja através dos meios de graça: pregação, oração, sacramentos e comunhão. No entanto, quando Deus quer fazer grandes e maravilhosas coisas no mundo, de maneira extraordinária, Ele nos envia derramamentos especiais do Espírito Santo. É o que acontece em parte em Atos 2, e é também o que nós desejamos viver hoje. Portanto, respeitando as diferenças cronológicas e teológicas, eu digo, também quero viver o que os meus irmãos viveram aqui, pois afinal, todos nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. A pergunta é: por que precisamos tanto do Espírito Santo? E o texto de hoje se propõe a nos oferecer 3 respostas principais. A primeira delas, irmãos, a igreja precisa do Espírito Santo, porque é Ele quem inaugura um novo e melhor tempo para nós. Lucas começa com 3 informações muito importantes. A primeira delas, verso 1, ele nos diz que o Espírito veio no dia de Pentecoste. Trata-se da festa das semanas, ou da festa da colheita dos judeus, que era celebrada 50 dias depois da Páscoa, ou seja, no Pentecostos, o que no grego significa simplesmente
50º, 50 dias depois da Páscoa. Onde estavam os nossos irmãos? Os 120 do capítulo 1, ele nos diz ainda no verso 1, que os nossos irmãos estavam todos reunidos num só lugar. Alguns insistem ou sugerem que os nossos irmãos estavam em algum lugar do templo e que se achavam orando. Não é o que Lucas nos diz no verso 2. O verso 2, parte final, nos diz que os nossos irmãos estavam em uma casa e não se encontravam em oração. Eles se achavam assentados. A posição comum de oração para o judeu era de pé. Eles não estão de pé, eles estão sentados, o que provavelmente indica que estavam comendo. Foi quando, irmãos, de repente, o Espírito Santo veio sobre eles. O Espírito não veio quando os nossos irmãos estavam no templo, não veio quando eles estavam em oração. O Espírito Santo veio quando eles estavam comendo. Porque Ele é livre e soberano para ir e vir, não quando queremos, mas quando Ele entende ser melhor. Guarda essa informação, nós vamos voltar a ela já já. Mas e os fenômenos, Renan? Na verdade é o que queremos saber. O que significam? Primeiro, Lucas nos diz no verso 2 que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Trata-se de um som, irmãos, e não do vento. Não houve forte vento naquele dia. Não houve um furacão naquele encontro. Houve um som que aos ouvidos dos presentes soava como um forte vento. Não estou dizendo com isso que o vento não tem importância. Na verdade tem muita. Nós não podemos perceber no português, mas no grego, por exemplo, as palavras vento e espírito são as mesmas. E tinham muito significado para os judeus que estavam presentes naquela casa. Eles sabiam, por exemplo, que na criação de todas as coisas, o Espírito pairava sobre as águas. E eles também sabiam que estava prometido pelo profeta Ezequiel, que no cumprimento ou chegada do reino de Deus, haveria o derramamento do Espírito para a recriação do nosso interior. O Espírito esteve presente na criação e estava presente em Jerusalém agora para fazer nascer de novo muitas pessoas. Não apenas isso. O verso 3 nos diz que eles viram o que parecia línguas de fogo. O fogo, como o vento, também era símbolo da presença de Deus no AT, só que com um acréscimo. Muitas vezes ele era símbolo do juízo de Deus. Aqui, no entanto, ninguém foi consumido por Deus. Além disso, irmãos, as línguas se separaram e pousaram sobre cada um dos presentes. Isso é muito importante. Ao longo do Antigo Testamento, ou à época do Antigo Testamento, o Espírito não habitava pessoas. Ele visitava pessoas. E quando vinha, não vinha sobre todos, vinha sobre alguns. Agora, o Espírito se manifestando como línguas de fogo,
não repousa sobre um, sobre alguns melhores. Ele se reparte e repousa sobre todos, indicando uma mudança de atuação, uma mudança de tempo. Ele não habitaria ou visitaria alguns. A partir de agora, ele habitaria todos os cristãos genuínos. Como resultado da chegada do Espírito, Lucas registra no verso 4 que todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Deixemos as línguas para o próximo ponto do sermão e falemos agora apenas de um detalhe importante. Todos, e não apenas alguns, foram cheios do Espírito. E quando falaram em outras línguas, fizeram conforme o Espírito os capacitava. O Espírito, portanto, irmãos, é soberano e livre para ir e vir quando quiser, mas ele também é generoso. Ele não abençoa apenas uns, ele abençoa a todos. O que aprendemos com isso, ou com os 4 primeiros versos do nosso texto? Primeiro, irmãos, ninguém aqui tem o poder de fabricar, produzir um verdadeiro avivamento. Ao longo da história da igreja, muitos já surgiram dizendo ter o segredo do avivamento. Alguns, por exemplo, diziam oração e jejum. Se você os praticar da maneira correta e com a intensidade certa, o Espírito será obrigado a descer sobre nós. Não é o que acontece no nosso texto. A informação incômoda para alguns, escreve o Dr. Augusto Nicodemos, de que os apóstolos estavam comendo e não orando, serve para nos avisar que nós não somos capazes de organizar um avivamento. Nós podemos orar, irmãos. Nós devemos pedir. Contudo, devemos fazê-lo com tranquilidade e calma no coração. Não podemos nos entristecer demais se oramos e não vemos um avivamento. Nem podemos nos alegrar demais se vivemos um avivamento como se ele dependesse ou fosse fruto da nossa produção. Não é. O Espírito Santo é livre e soberano. Ele não vem quando eu quero. Ele vem quando decide que é melhor. Outras pessoas se apresentam como senhores do avivamento. Marcam datas, fazem cartazes e anunciam cultos de avivamento. Alguns chegam ao cúmulo de soprar o Espírito. Já viu isso? Como se pudessem controlar o Espírito. O Espírito Santo é Deus, irmãos. Ele não pode ser controlado. Ele não vai ser manipulado. Ele é livre e soberano. Nós não podemos forçá-lo, podemos esperá-lo. Nós não podemos obrigá-lo, podemos orar e pedir humildemente a Deus por um avivamento para a glória do nome dele e a alegria do nosso coração. E quando isso acontece, quem recebe o crédito não é o pregador, quem recebe a glória não é a banda. Quando um verdadeiro avivamento acontece,
É Ele quem merece honra, glória e louvor. Outra coisa muito importante, que a partir deste texto nós aprendemos. Coloque isso no seu coração, meu irmão. O Espírito Santo não é uma dádiva de Cristo para alguns. De acordo com o texto, ele repousou sobre todos. Ou você já creu assim, ou certamente conhece alguém que acredita assim. O Espírito é uma segunda bênção posterior à salvação. Ele deve ser conquistado pelo cristão. Como nem todo mundo consegue conquistá-lo, nem todo mundo, portanto, tem o Espírito. Logo se estabelece uma separação na igreja. De um lado você tem os não espirituais ou menos espirituais, do outro você tem os super espirituais, batizados no Espírito Santo. De acordo com o que acabamos de ler, irmãos, o Espírito não vem para os melhores ou para os conquistadores. Ele vem para aqueles por quem Jesus Cristo morreu. Ele não é, portanto, o resultado do esforço do cristão. Ele é resultado, como eu disse antes, da obra de Cristo na cruz do Calvário. Qual é a implicação? Não o conquistamos, nós o recebemos. Não subimos aos céus através de nossa produção religiosa. É o Espírito que humildemente desce à terra, não para abençoar uma classe especial de cristãos, mas para abençoar todo e qualquer cristão genuíno. Mas isso ainda é estranho. Porque como é que ele pode fazê-lo sem não nos consumir, irmãos? Como é que um Deus santo pode habitar em um coração de alguém pecador? Lembre-se disso. O Pentecoste é o último ato da carreira salvadora de Cristo. Ele veio porque Cristo foi. Ele desceu porque Cristo subiu. E quando desceu, o Espírito não nos consumiu como fogo, porque na cruz Jesus nos cobriu. Eu vou explicar, irmãos. Quando surgiu pregando, João Batista avisou: eu batizo com água, Lucas 3. Mas depois de mim vem alguém maior. Ele vai batizá-los com o Espírito Santo e com fogo. Contudo, quando o mesmo profeta esteve preso, ele ficou confuso. E através de 2 discípulos perguntou a Jesus: és tu aquele que deveria vir, ou será que esperamos outro? Qual era a confusão? Eu profetizei fogo, juízo, e os pecadores continuam soltos, e eu, o profeta, estou preso. Jesus, e aí, o fogo vai cair ou não? O fogo caiu, irmãos. Só que pela graça de Deus, não caiu sobre você, caiu sobre ele. Por assim dizer, Jesus foi consumido pelo juízo de Deus na cruz, no seu lugar. Os nossos pecados estavam ali. O juízo de Deus desceu sobre ele. Mas por causa dele, nós fomos protegidos, poupados, salvos pela obra vicária de Cristo Jesus. Foi o que aconteceu com os nossos irmãos.
O Espírito desceu em forma de fogo e não os consumiu. Por quê? Porque Cristo havia morrido para a salvação deles também. Com isso, não falemos só do Espírito do Pentecoste. Falemos muito mais do Cristo do Pentecoste. Como vamos ver ao longo de Atos, o principal ministério do Espírito é exaltar Cristo e sua obra, não que sejam menores. As pessoas da Trindade são igualmente Deus. Contudo, o Filho obedeceu ao Pai e o Espírito exalta Cristo. Igrejas saudáveis e espirituais não falam mais do Espírito do que de Cristo. Ajudadas e assistidas pelo Espírito, elas falam de Cristo e de sua obra na cruz do Calvário. Por que, irmãos, precisamos do Espírito? Segunda resposta que Lucas nos oferece. Nós precisamos do Espírito porque é Ele quem abre as missões mundiais. Depois de nos apresentar o fenômeno do Pentecoste, ou o que os 120 discípulos viveram com a chegada do Espírito, Lucas agora, entre os versos 5 e 11, nos fala de seu grande objetivo. Primeiro ele nos falou do que aconteceu neste círculo interno, particular. Agora ele nos fala sobre o efeito do Pentecoste nos nossos irmãos e a partir deles nos demais não cristãos. Segundo o que ele apurou, verso 5, havia em Jerusalém naquele dia judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. O que é que isso significa, irmãos? Todas as nações do mundo. John Stott escreve: Lucas estava falando, assim como a maioria dos autores bíblicos, de seu próprio horizonte, não do nosso. Referia-se então ao seu mundo, ao mundo greco-romano situado ao redor do mar Mediterrâneo. Sobre este mundo, ainda de acordo com Stott, Lucas menciona aqui 5 agrupamentos de países. Ao todo, como outro comentarista indica, são 15 nações. Começando do leste e se movimentando para o oeste do Mediterrâneo. Estavam em Jerusalém, versos 9, 10 e 11, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. Também estavam presentes visitantes vindos de Roma, judeus e convertidos ao judaísmo, e até cretenses e árabes estavam lá. Trata-se, como você pode observar, de uma reunião internacional. Judeus espalhados e estrangeiros de outras nações convertidos ao judaísmo estavam em Jerusalém para a festa da colheita, festa de Pentecoste. Foi quando, irmãos? Verso 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos? Cada um de nós em nossa própria língua.
O que chamou a atenção daquelas pessoas? Primeiro, o mesmo som. O que foi ouvido dentro da casa pelos 120, foi ouvido também por outros milhares do lado de fora. Assustados, eles se reuniram ao redor da casa. Depois, muito provavelmente, enquanto os discípulos se dirigiam ao templo, pois era o único lugar de Jerusalém que podia abrigar 5.000 pessoas de uma vez só, os presentes ouviram galileus falando em suas línguas maternas. Como assim? Não são estes galileus que falam em nossas línguas? Por que a surpresa, irmãos? Outra vez, o Dr. Augusto nos ajuda. Quando escreve: os judeus da Judéia se consideravam a elite judaica da época e desprezavam os judeus da Galileia. Os galileus, por sua vez, eram em geral mais pobres e muitos os consideravam ignorantes e iletrados, por viverem longe de Jerusalém, o centro de educação, onde se encontravam os melhores rabinos e as melhores escolas. Ainda assim, irmãos, por obra do Espírito, homens e mulheres simples estavam aqui falando nos mais diversos e conhecidos idiomas da época. E sobre o que eles falaram, irmãos? Eis o testemunho dos próprios ouvintes. Parte B do verso 11. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Sobre as maravilhas, em detalhes, vamos ouvir semana que vem. Mas agora eu quero que você entenda. Voltamos ao fenômeno das línguas. De acordo com o verso 4, todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Com que propósito? Porque Deus deu línguas a estes discípulos. Acabamos de ler, irmãos. A fim de que as maravilhas do Evangelho fossem ouvidas por outras pessoas em suas próprias línguas. Olhe para mim, por favor, e acorde quem está aí querendo dormir. Este é o objetivo do dia de Pentecoste. Missões. Alguns cristãos são seletistas demais e querem viver apenas a experiência com as línguas, não é assim? Eles se confundem, irmãos, quando querem ler Atos à luz de Coríntios. Em meu entendimento, deveríamos ler Coríntios, o texto mais escuro, à luz de Atos, o texto mais claro. Contudo, ainda que fossem duas coisas distintas, como algumas pessoas querem insistir, não tem como fugir do que Lucas escreve aqui. Você entendeu o que ele falou. Os nossos irmãos não falaram em línguas angelicais. Não falaram em línguas estranhas à humanidade. Eles falaram em idiomas conhecidos do mundo de então.
Qual é a implicação, irmãos? O poder pentecostal do Espírito não tem por alvo apenas as pessoas que falam em línguas. Tem por alvo, principalmente, as pessoas que precisam ouvir o Evangelho em suas próprias línguas. Por quê, irmãos? João Calvino escreveu: se os pregadores tivessem falado em um só idioma naquele dia, os presentes muito provavelmente teriam tido a impressão de que Cristo estava restrito e limitado a um pequeno povo e a uma pequena região da Palestina. Não foi o caso, graças a Deus. Ao descer sobre a igreja, o Espírito, como destaca outro comentarista, reverteu a maldição de Babel. Vocês se lembram do texto? Em Babel, Deus confundiu as línguas dos homens e espalhou as nações. Em Atos 2, o Espírito venceu as barreiras linguísticas e, através da pregação, anunciou antecipadamente que um dia, em Cristo, todas as nações serão um só povo para a glória de Deus. E não foi por acaso que o Espírito veio sobre a igreja no dia de Pentecoste. Ele estava em Jerusalém para fazer uma colheita, como ouviremos semana que vem, de 3.000 almas para a glória de Deus. Eis porque, portanto, nós precisamos tanto do Espírito, irmãos. Não precisamos tanto dele para falar outras línguas. Nós precisamos muito dele para anunciar o Evangelho em todas as nações do mundo. Lembrem-se disso. O Pentecoste aponta para algo que foi realizado, o que Cristo fez por nós na cruz. Mas ele também aponta para algo que precisamos realizar: torná-lo conhecido e desejado entre as nações. Você quer poder pentecostal, meu irmão? Ore por um coração missionário. Ore por coragem para pregar o Evangelho. Ore por generosidade para repartir seus recursos com os missionários no campo. E os sinais, Renan? É outra coisa bem importante no texto e na sequência de Atos. Nos nossos dias, os sinais e milagres ou são supervalorizados ou são simplesmente menosprezados. Sejamos bíblicos cristãos. Vamos aprender com Atos. Percebam o propósito deles aqui. O milagre das línguas despertou a curiosidade das pessoas. Nada mais. O milagre não as salvou. Como vamos ouvir na sequência do texto, foi o Evangelho pregado por Pedro, e não os milagres, que salvou 3.000 pessoas. Ainda assim, eles são importantes, porque têm o poder de despertar a curiosidade, chamar a atenção das pessoas para algo que foge à compreensão. No entanto, pregadores e ouvintes precisam passar dos milagres, seguir para alguém maior e melhor, Cristo Jesus. Pessoas curadas ainda morrem, irmãos. Pessoas salvas, ainda que morram, viverão para sempre por causa da obra de Cristo. Por isso, nossa pregação, nosso culto, não tem por lugar central sinais e milagres. Talvez aconteçam. Nosso centro, nosso alvo, nosso tudo é
Cristo Jesus e sua obra vicária na cruz do Calvário. Por fim, irmãos, nós precisamos do Espírito, porque é Ele quem provoca ou promove respostas nos corações. Ouvimos sobre o efeito do Pentecoste no coração dos 120, ou da igreja. Agora Lucas fecha o texto com duas respostas distintas dos não cristãos. Como foi que responderam ao mesmo evento? A primeira resposta está no verso 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Ao ouvir o som, como de um forte vento, a multidão se assustou. Ao ouvir galileus falando das maravilhas de Deus em suas línguas maternas, ela ficou perplexa. Mas agora, Lucas nos diz que a mesma multidão ficou ao mesmo tempo perplexa, maravilhada e confusa. O que significa isto? A multidão terá resposta, eu e você também, no próximo sermão, quando Pedro se levantar para pregar. Por agora, eu queria notar apenas um detalhe. Não foram poucos, foram muitos os que foram alcançados naquele dia. É o que eu entendo pela expressão, todos perguntavam uns aos outros. O efeito do Pentecoste provocou curiosidade e perplexidade no coração de muitos os que estavam presentes. Glória a Deus por isso. Esta, infelizmente, não foi a única resposta do dia. Lucas registra no verso 13: alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Eis uma prova do que eu acabei de falar. Milagres por si só não salvam ninguém. Estes poucos também ouviram o som e também contemplaram o milagre dos galileus. Só que não responderam com espanto, com admiração. Ao invés disso, zombaram e desprezaram os discípulos. Para eles, os discípulos estavam cheios de vinho. E detalhe, irmãos, não era porque os discípulos estavam saltando, voando ou plantando bananeira, como alguns querem insistir em dizer. O problema aqui era a comunicação. Para eles, os discípulos falavam palavras sem coerência, como um bêbado às vezes faz. O que me sugere o seguinte: o que para uns foi milagre, para outros foi sinal de embriaguez. Uns ouviram, outros não. Mas, de acordo com o que vamos ouvir na explicação de Pedro, os poucos estavam equivocados. Primeiro, porque não era época de uva. A festa da colheita celebrava o trigo e não a uva. Depois, porque os nossos irmãos não estavam bêbados de vinho ou cheios de vinho. Estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Ainda assim, irmãos, a verdade que o texto parece ressaltar aqui é clara. Nem todo mundo
responde da mesma maneira ao Evangelho. Contudo, o Espírito Santo é soberano e sempre promove resposta nos corações. A partir disso eu lhe pergunto, quais são as respostas que o Espírito tem provocado no seu coração? Talvez você ainda não seja um cristão. Quem sabe você está nos visitando há semanas, veio aqui através de um convite de um familiar ou amigo. Você não entende tudo o que falamos ou o que fazemos, mas por alguma razão você volta. Você se sente atraído, mesmo sem entender, você quer voltar. Faça isso. Nós não vamos pressioná-lo a nada, mas faça isso. Volte e siga ouvindo, conversando, tirando dúvidas. E quem sabe, em algum momento deste ano ainda, você viva o que nós já vivemos. Experimente o que estes homens e mulheres vão experimentar. Ouvindo o sermão de Pedro, eles entendem o Evangelho, respondem de maneira positiva e também são abençoados por Deus com a salvação. Isso pode acontecer com você. Mas e se pregamos e não há respostas positivas? Como pregamos? Quando sabemos que algumas pessoas vão rejeitar e até zombar de nossa pregação. Este texto não está aqui, irmãos, para nos desencorajar. Ao contrário, ele se acha aqui para nos encher de ânimo e coragem. Porque o Espírito Santo é soberano e livre IPBE. Nós devemos pregar mais e não menos. Devemos pregar com ousadia e não com medo. Alguns nos acusam de pouca pregação. Dizem vocês calvinistas, vocês que acreditam na soberania de Deus, na salvação, pouco pregam, quase não fazem missões. Já escutou isso antes? Não é verdade, irmãos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, de tudo que arrecada ao ano, investe 54% no campo missionário. Há centenas de igrejas, como a nossa, que existem única e exclusivamente para tornar o nome de Cristo conhecido e desejado. A soberania de Deus não é um problema para a gente, é uma vantagem, é uma segurança. Nós pregamos certos de que ao seu tempo, o Espírito Santo, soberano Deus, chamará os seus de maneira irresistível para a glória de Deus Pai. Amém. Logo, nós não temos medo. Precisamos de coragem e ousadia. Mas e aqueles que rejeitam, Renan? Nós oramos por eles, irmãos, ou por eles. Dobramos os nossos joelhos e por Cristo e por eles oramos pelo avanço do reino. Não nos alegramos com a resposta negativa. Não queremos que pessoas rejeitem a mensagem de salvação. Oramos e pregamos, mas fazemos isso com calma. Porque ao final do dia, irmãos, não é a nossa oração, não é a nossa pregação, é a soberania do Espírito que vai operar salvação no coração das pessoas. Anos atrás eu estava pregando no interior do Ceará e quando terminei,
o pastor me pediu para fazer um apelo. Nós vamos ouvir sobre apelo semana que vem. Você vai ver quem fez apelo na Bíblia. Eu não sei, nem quero aprender a fazer apelo sensacionalista. Mas ele me pediu e eu fiz o que sei. Eu disse: vocês ouviram a pregação. Se quiserem responder ao Evangelho, pela graça de Deus, se manifesta. Ninguém levantou um dedo sequer. Eu voltei, sentei e o pastor, de cabelos brancos, acho que tentando me confortar, disse: Renan, às vezes é assim mesmo. A gente faz e Deus não opera nada. Ele era um senhor de idade, irmãos. Eu não retruquei, não discuti, mas no meu coração, alegre e tranquilamente, eu disse: ainda bem que o Espírito Santo de Deus é soberano. Talvez ele estivesse ali, irmãos, convertendo e chamando centenas de pecadores. Ele não tem que prestar contas comigo. Eu não preciso saber do que ele está fazendo no seu coração hoje. Ou quem sabe ele não estava trabalhando no coração de ninguém. Eu fiz o que pude, cumpri minha missão. Preguei o Evangelho. Os resultados estão nas mãos de Deus. As respostas não são promovidas pelo meu discurso. As conversões não são produzidas por uma manipulação. São produzidas pelo Espírito Santo de Deus. Pregamos e oramos. Deus faz o mais importante: converter pecadores para a glória de seu nome. Você precisa de ajuda? Todos nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Como escreve Stott, e eu citei antes, sem o Espírito, o discipulado cristão seria inconcebível, impossível até. Pois não pode haver vida sem o doador da vida, nem entendimento sem o Espírito da verdade, nem comunhão sem a unidade do Espírito, nem caráter semelhante a Cristo sem seu fruto, nem testemunho efetivo sem seu poder. Assim como um corpo sem respiração é um cadáver, uma igreja sem o Espírito está morta. Como está você? Sente-se vivo espiritualmente ou morto? Forte ou fraco? Sua vida cristã é empolgante, robusta, ou é monótona, fria? Não há ninguém aqui que não precise da ajuda do Espírito Santo de Deus, irmãos. Em 1871, duas mulheres da igreja de Dwight Lyman Moody, um pregador norte-americano, resolveram iniciar um momento de oração por avivamento. E começaram pelo pastor. Inicialmente ele resistiu, mas em novembro, ou melhor, setembro daquele mesmo ano, o pastor se juntou a elas, porque entendeu que precisava da assistência do Espírito Santo de maneira especial. Foi quando uma tragédia aconteceu, irmãos. Como parte do incêndio de Chicago daquele ano, o templo foi destruído. A igreja parecia ter chegado ao fim, o avivamento também. Moody foi obrigado a ir a Nova York, pregar e tentar levantar ofertas. E ele conta que enquanto caminhava em um parque, orava em silêncio, ninguém o ouvia. De repente, irmãos, como foi no dia de Pentecostes, o Espírito o visitou de maneira poderosa.
Ele sentiu profunda convicção de pecado, mas também sentiu-se profundamente amado por Cristo e desejou pregar o Evangelho de maneira vibrante e vigorosa. Foi o que fez. Interessante. Ele pregou em Nova York os mesmos sermões que havia pregado em Chicago, só que agora algo estava diferente. Quando pregava, ele dizia: eu sentia que havia poder do Espírito entre nós. O Espírito, a partir daquele momento, começou a chamar e salvar centenas de pessoas para a glória de Jesus Cristo. Foi o que aconteceu em Jerusalém, irmãos. É o que nós queremos viver aqui. A colheita de Atos, vamos ver semana que vem. Por hoje, peçamos a Deus por mais do Espírito, por causa de Cristo, que Ele venha soberana, livre e graciosamente sobre nós, que nos desperte, que nos acorde, que nos revigore para a glória e louvor do nome de Cristo e para o gozo espiritual dos nossos corações. Fiquemos de pé e terminemos este momento em adoração ao Cristo do Pentecoste. O Criador do céu, que em tudo põe a mão e chama como seu, que guarda em seu ser a glória do eterno, perscruto fundo inferno. Ele que chama pelo nome estrelas que se escondem e seres incontáveis ver. Se for, deixou seu trono. Se for, se esvaziou e seu ser vestiu-se de nós. Foi mestre do saber e agora o simples ser que pôs em sua mãe. Precisa entrar, tem fome, sente frio, se humilha no vazio de morrer. A mais terrível dor de Deus se separou, tomou a sua cruz e expirou. Se deixou seu trono, se for, se esvaziou e
Senhor Deus, esta é a razão pela qual não seremos consumidos pelo teu juízo. Não é porque somos bons, não é porque uns pecam mais e outros menos. A única razão pela qual não vamos perecer pelo teu juízo é Cristo Jesus e o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós te louvamos, Pai, por Cristo, e pedimos a tua assistência, Espírito, para conhecer e divulgar o nome e a obra do Senhor Jesus. Ajuda-nos, desperta-nos, acorda-nos, ó Senhor. Tira-nos de uma vida cristã morna, fraca, sem graça, sem sabor. Por obra do teu Espírito, ó Deus, aviva-nos nesta tarde para o louvor do teu nome. Inquieta-nos, ó Deus, nos dá amor por tua palavra, amor pela oração, amor pela pregação do teu evangelho, por favor, Senhor. Que as coisas pequenas e passageiras desta vida caiam para seus devidos lugares e que o Senhor Jesus ganhe valor, importância e glória nos nossos corações. Faz isso, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus e para a glória dele. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Santo Espírito estejam sobre todos nós. E em uma só voz, todos nós dizemos: Amém.